Nas histórias da mitologia grega, temos a forte presença do local onde habitam os deuses, o Monte Olimpo, lar da criação das mais diversas condições míticas. O Monte Olimpo existe de verdade e está localizado em Marte. Inúmeras são imagens e mistério que carregam a história tanto em Marte como em outros lugares. A presença de uma vida extraterrestre ainda está no imaginário popular. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. O que os astronautas capturaram na câmera chocou o mundo. Edgar Mitchell. Ele foi a sexta pessoa a pisar na Lua em 1971. Após ter embarcado na missão Apollo 14, ele teve uma grande epifânia espiritual no caminho que fez voltando da Lua e, a partir daí, passou a vida tentando provar a existência da vida extraterrestre. Segundo Mitchell, os alienígenas salvaram a Terra de uma guerra nuclear e o Vaticano está escondendo o conhecimento de uma raça extraterrestre que estaria tentando compartilhar o segredo de uma nova fonte de energia com os humanos. Ainda de acordo com o astronauta, os extraterrestres podem ser vistos frequentemente em cima das ogivas nucleares e já impediram o lançamento de armas nucleares durante a Guerra Fria. Ele também acredita que o governo norte-americano está cobrindo o caso Roosevelt, quando um suposto disco voador caiu na cidade do Novo México. A razão para a negação é que eles não sabiam se os alienígenas eram hostis e não queriam que os soviéticos soubessem. Então inventaram uma enorme e complexa mentira para encobrir o caso, disse ele. Mitchell faleceu em fevereiro de 2016, um dia antes de completar 45 anos que ele desembarcou na Lua. Astronauta. A figura talhada de um astronauta moderno pousado sobre a fachada da entrada norte da Catedral de Salamanca, na Espanha, destoa de todo o resto e impressiona todos que passam por ali. A igreja nos estilos barroco e gótico foi construída entre 1513 e 1733. De forma inevitável, as teorias que envolvem os astronautas antigos, as viagens através do tempo e os acontecimentos sobrenaturais surgem com explicações variadas. No entanto, e apesar do mistério pairar sob uma nuvem de incerteza, o astronauta enigmático da Catedral de Salamanca parece ter uma explicação muito mundana. A figura está localizada em uma coluna na entrada da nova catedral e representa um astronauta com botas, capacete e o que parece ser um sistema de respiração em seu peito, com tubos que se conectam a uma mochila na parte traseira do seu traje. Com a mão direita, ele segura uma espécie de vara e com a esquerda se apoia em uma folha. Seu rosto expressa uma perplexidade imutável. Como é possível alguém ter esculpido uma imagem tão nítida de um astronauta moderno em uma catedral construída há centenas de anos e muito antes de um personagem existir? Ao que tudo indica, isso teria acontecido na verdade há muito pouco tempo, quando em 1992 a catedral foi restaurada. Na época, a Porta de Ramos, como é chamada a entrada norte da catedral, sofreu uma grande deterioração com o passar do tempo. Dessa forma, a escultura do astronauta seria uma adição do pedreiro Miguel Romero e teria escapado da observação do arquiteto Jerônimo Garcia de Quinones, o responsável pela restauração. O fato teria obedecido a uma velha tradição, na qual os restauradores costumam incluir algum elemento moderno próprio da época em que é realizada a restauração, nesse caso, um astronauta. Claro que essa é apenas uma hipótese e muitos afirmam que a figura está lá desde a construção original da catedral, que teria sido restaurada por causa de alguns danos em sua estrutura. Sem fotos, testemunhas ou evidências que permitam saber a história real, as conclusões, sejam quais forem, ainda são meras teorias. NASA ocultou descoberta de edificações na Lua. Edifícios em ruínas, prédios na superfície da Lua, edifícios aparentemente muito antigos. Porém, quem os construiu? Nós, os humanos? Obviamente não. Só se chegava a uma conclusão. Esta era uma obra de uma civilização não humana, Juan José Bettines. Pouco tempo depois do módulo Eagle pousar na superfície da Lua em julho de 1969, a frequência cardíaca de Neil Armstrong acelerou a 160 pulsações por minuto. Segundo a NASA, o coração do astronauta estava acelerado devido à coleta de pedras para o módulo lunar. Porém, depois de 4 décadas do primeiro pouso na Lua, outra versão questiona a verdadeira origem da excitação que os astronautas sofreram na missão Apollo. Uma versão muito mais obscura afirmou: não foi o insignificante peso das rochas que excitou o coração de Armstrong,
e sim a visão daquele edifício, assegura o escritor J.J. Bettines na série de televisão Planeta Encantado. Segundo Bennett, o verdadeiro motivo das missões Apollo consistia em documentar da melhor forma possível certas construções que haviam sido fotografadas por satélites americanos não tripulados. Tudo estava minuciosamente programado, relatou o investigador. Desde que Apollo 11 regressou de sua titânica proeza, muitos funcionários de alta patente, responsáveis pelas missões lunares, insinuaram a existência de uma descoberta de magnitude espetacular, a qual foi omitida pela Agência Espacial Norte-Americana, a imprensa internacional. Nossos astronautas observaram ruínas de cidades lunares, pirâmides transparentes, cúpulas e Deus sabe mais o que, contou o ex-assessor científico da Apollo 11, Richard Hoagland. O jornalista espanhol Pepe Ortiz confessou que o ex-chefe de telecomunicações da Apollo 11, o engenheiro americano Alan Davis, também havia comentado sobre os supostos materiais selenitas referidos por Richard. A NASA possui restos dessas ruínas, os quais já foram analisados, assegurou Ortiz no programa de televisão Quarto Milênio. A base coordenada pelo engenheiro Alan Davis, situada nas ilhas de Antigua, era responsável por retransmitir o sinal proveniente da Apollo 11 para a base de Houston, nos Estados Unidos. A existência de um atraso de 10 segundos na retransmissão permitia a Davis cortar o sinal ante qualquer eventualidade, antes que esta chegasse à tela da TV de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em poucas palavras, absolutamente tudo que a NASA quis omitir durante a viagem da Apollo 11 não chegou aos olhos dos telespectadores. Os segundos de atraso com a base de Houston foram efetivamente aproveitados quando Davis decidiu censurar a transmissão do sinal depois que aquelas instalações em ruína apareceram na tela do seu monitor. Desta forma, a verdadeira finalidade da missão Apollo 11 iria ficar oculta na opinião pública durante 4 décadas. Ken Johnston, ex-diretor da seção de conservação de fotos do laboratório da NASA, foi outra pessoa que sacudiu a comunidade científica quando declarou abertamente que muitas fotos da missão Apollo haviam sido alteradas antes de sua publicação e que muitas outras foram destruídas. Segundo Johnston, em muitas delas é possível observar claramente como certos monólitos e outras construções foram apagadas das fotografias de forma desajeitada com uma lâmina e um aerógrafo. Muitas também foram submetidas a um tratamento que, ironicamente, foi apelidado como Photoshop daquele tempo. Monte Olimpo. O Monte Olimpo é o maior vulcão do Sistema Solar e se localiza no planeta Marte. Seu nome é em referência ao lar dos deuses gregos na antiga cultura da Grécia. Com 22 mil metros de altura, ele tem 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest, uma área de 300 mil quilômetros quadrados, quase a mesma área da Itália. Apesar do tamanho, contudo, o Monte Olimpo é um vulcão bem plano. Os vulcões de Marte, em geral, são maiores do que os que se encontram em outras partes do Sistema Solar. Há 2 fatores principais que justificam isso: a baixa gravidade da superfície de Marte e a falta de placas tectônicas. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Numa curiosidade, e que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!